Olá, eu sou a professora Sandra Lima, de Produção Textual, do Colégio Marista São Luís, e estou participando do blog do Enem, do NE10. A primeira dica para a redação do Enem é a seguinte: você precisa fazer um texto dissertativo, argumentativo, de pelo menos, no máximo 30 linhas. O Enem permite que você escreva, só não escreva 7 linhas, porque aí será um texto nulo, né? Você escreva a partir de 8 linhas até 30 linhas. E a atenção que você tem que ter é dar conta nesse texto de 30 linhas das competências, né? Que são competências específicas para o Enem, né? Que são exatamente a competência de número 1, que exige que você atenda à gramática da língua portuguesa. Então tem que ter cuidado, tem que ter um momento para revisar o texto do ponto de vista gramatical, né? Cuidado com a crase, concordância nominal, concordância verbal, ortografia, acentuação. Esse olhar você tem que ter, que é a competência de número 1. Tá? A competência de número 2 apontam para 2 aspectos bem importantes, que são o seguinte: o texto tem que ser essencialmente argumentativo, ele é um texto do gênero dissertativo argumentativo, então não tem como você só expor informações. Você precisa ter um ponto de vista, você precisa ter uma opinião e procurar sustentar essa opinião, tá? Lembrando que quando você for validar essa opinião ou sustentá-la, você tem que ter o cuidado de usar das estratégias argumentativas, não é? Então, traz os exemplos para dentro da redação, traz a citação para dentro da redação, traz alguma opinião, algum comentário, alguma fala de algum especialista que trata do tema em questão. Os dados estatísticos também são muito bem-vindos. Procura usar dessas estratégias porque são elas que vão validar a tua argumentação. Você precisa lembrar que o texto tem que ser essencialmente argumentativo. Ele não pode ser uma mera exposição. Então, tudo que você afirmar ou negar, você precisa convencer o leitor dessa sua afirmação. E você vai conseguir convencê-lo a partir do momento que você usar das estratégias argumentativas. Elas são imprescindíveis, tá? Cuidado para não inventar nada, cuidado para não usar a citação de forma equivocada, que não tem a ver com o eixo temático, não tem aderência ao que você realmente está trazendo para dentro da redação. Cuidado com essa questão da coerência interna, porque o leitor ele é muito atento a isso. Não é? Se você trouxer algum depoimento, se você trouxer alguma citação, se você trouxer algum poema, se você trouxer algum depoimento de alguma personalidade pública, procura aderir tudo isso ao que você vem defendendo na redação, para que você estabeleça a coerência interna no conteúdo do teu texto. Tá? Isso é a competência de número 2. Obviamente, se você traz isso, você não só atende ao gênero da dissertação argumentativa, como também você atende ao uso do conhecimento de outras áreas, porque esses conhecimentos de outras áreas vão validar exatamente a tua tese, a tua argumentação, ok? A competência de número 3 seleciona. Procura selecionar o que você vai trazer para o conteúdo do texto. Não é? Seleciona vocabulário, seleciona, se você escolher usar uma citação, seleciona bem a citação, observa se ela tem aderência ao que você já estava falando, se você vai trazer algum dado, cuidado com a coerência do dado estatístico, se você vai fazer alguma analogia, cuidado com essa analogia, realmente tem a ver com o que você está defendendo, essa comparação. Então, tem que ter cuidado nas seleções. A competência do número 3 valoriza muito a tua capacidade de selecionar esse repertório. Então, tem que ter cuidado com o que você vai trazer, porque a seleção é exatamente o que vai fazer com que você saia do lugar comum. O teu texto não vai ser um texto comum a muitos textos. Então, sair do lugar comum vai depender da tua capacidade de selecionar. Então, você tem um repertório muito vasto, mas nem tudo pode estar bom, comparando, levando em consideração que você recebeu um determinado tema. Então, o que é que eu tenho como repertório que eu posso selecionar para dentro do meu texto, ok? Competência de número 4 é a tua capacidade de ligar as partes do texto, tá? A introdução, ela está para o D1 e para o D2. A conclusão, antes de você sugerir, ela deve retomar o D1, o D2 e a tua tese que está lá na introdução. Então, você tem que ter essa preocupação de
concatenar o texto, estabelecer essa concatenação, essa ligação, essa união entre as partes menores, que são os períodos, e as partes maiores, que são os parágrafos. Então é importante que você estabeleça essa coesão, essa logicidade no texto, tá? É competência de número 4. E a competência de número 5, não esquecer nunca, dica importantíssima. O Enem sugere uma situação problema, porque o Enem espera que você apresente uma proposta de intervenção. Então, terminar o texto sem propor, impossível no Enem. Existe uma competência que observa só a conclusão, que é exatamente a competência de número 5. Você precisa apresentar uma proposta de intervenção para o problema que foi apresentado a você ou para o problema que você mesmo teve que elaborar na redação, tá? Vai ser ofertado para você um tema e você vai ter que problematizar para que você consiga, no final do texto, sugerir, tá? Essa sugestão tem que ser detalhada. Então, olha que dica maravilhosa. O que você vai sugerir é importantíssimo, tá? Quem vai efetivar essa sugestão? Quem vai fazer o que você está sugerindo? Importantíssimo, tá? Quem vai fazer? Como essa sugestão que você está fazendo, ela vai ser efetivada? Como ela vai ser executada, certo? E dica preciosa, qual é o impacto na sociedade dessa sugestão que você está fazendo? Ela impacta a sociedade de que forma? De qual maneira? Tá? E cuidado também com a exequibilidade dessa sugestão. Tá? Cuidado, eu tenho que sugerir algo que realmente seja possível de ser efetivado, ou de imediato ou a longo prazo. Não pode ser uma sugestão inexequível, surreal, que seja impossível de ser colocada em prática. Cuidado com a coerência, tá bom? E importante também, nessa reta final, dê atenção ao que está acontecendo no país, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, tá? Pensa no que está acontecendo e imagina, diante dessa situação, qual a proposta de intervenção que eu faria se esse tema caísse no Enem? Né? Nós temos aí algumas questões ambientais, né? Como o da Amazônia, vindo à tona muito fortemente, né? O tema ambiental é um tema transversal, pode aparecer sim numa proposta de redação, tá? Nós temos aí as mídias sociais muito aquecidas do ponto de vista do ativismo social, mobilizando as pessoas. Isso pode ser tema de redação? Sim. Nós temos aí um mundo, um país muito voltado para a tolerância e também a intolerância, a liberdade de expressão. Como é que eu posso usar essa liberdade de expressão? É um tema também importante, tá? Então, são temas que você, nessa reta final, ou escreve algo sobre, dá para algum profissional, algum professor, dá uma lida, tá? Lê alguma coisa sobre isso, assiste alguma série sobre isso, assiste algum filme sobre isso, porque isso é repertório. O Enem valoriza muito o fera que tem essa capacidade de trazer esse conhecimento e usar dentro do texto, tá? São dicas, eu acho que são importantes para que vocês aí façam um bom uso. No mais, uma boa prova.